Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso assunto do mês, termoquímica. Estamos falando de formas de se calcular a variação de entalpia de uma reação. E hoje nós daremos continuidade ao assunto falando da segunda forma de se calcular a entalpia, variação de entalpia de uma reação química, que é fazendo uso da entalpia de formação. A gente vai aprender vários conceitos hoje e vai chegar no conceito de entalpia de formação e entender como é que a gente vai fazer esse calculinho, ok? Então, muito bem. Então, primeiro a gente vai falar dos fatores que influenciam no valor da entalpia. Então, o estado físico é um deles e a gente até já falou sobre isso, né? Quando eu tenho uma substância no estado sólido, lembra que a gente falava da agitação das partículas, da quantidade de energia que as partículas tinham? Então, no estado sólido, as partículas estão mais paradinhas, têm menos energia, então elas têm uma quantidade menor de calor. Logo, eu posso falar que elas têm menos entalpia do que o estado líquido e, em consequência, do que é o estado gasoso, ok? Então, o estado físico, ele vai interferir na entalpia. O estado alotrópico das substâncias, isso daqui eu já falei um pouquinho para vocês. Então, o que é alotropia? Alotropia é quando o mesmo elemento químico forma substâncias simples diferentes. Exemplo aqui do que mais vai aparecer para a gente: oxigênio e ozônio. Então, aqui eu consigo diferenciar um e o outro, né? Porque as fórmulas são diferentes. O2 e O3, sendo que o ozônio é a forma alotrópica mais estável, portanto, vai ter menor entalpia. A gente já vai entender isso logo mais adiante. Carbono, grafite, carbono, diamante. Então, carbono, a gente usa o símbolo SC, então eu preciso indicar na frente qual é a forma alotrópica que eu estou usando. Então, GR para grafite e D para diamante. Sendo o carbono grafite mais estável, menor entalpia. Fósforo vermelho, fósforo branco. Então, fósforo branco composto por 4 átomos de fósforo. E o fósforo vermelho pode ter aí N átomos de fósforo, tá? Sendo que o vermelho é o mais estável. Enxofre, enxofre rômbico e o monoclínico. Aqui ambos têm a mesma quantidade de átomos de enxofre. Então, vai estar escrito na frente ou R de rômbico, ou ROM de rômbico, ou MON de monoclínico, tá? Mas tem que estar escrito na frente, perdão, qual tipo de enxofre eu estou usando, tá? Porque eu tenho diferença de entalpia para os diferentes tipos alotrópicos, ok? Sendo que o estado o estado alotrópico mais estável, ele tem menor entalpia. Tá joia? Então, se a gente for ver graficamente isso, sendo que esses 4 são os exemplos que mais aparecem para a gente, tá? Essas são as situações que mais aparecem. Graficamente, eu tenho aqui, ó, entalpia do carbono grafite menor do que a do diamante, do oxigênio menor que do ozônio, ok? Do enxofre rômbico menor do que o monoclínico e do fósforo vermelho menor do que o fósforo branco. Outro fator que pode influenciar na entalpia é a temperatura em que a entalpia foi medida. Então, as variações da entalpia, elas devem ser medidas a temperatura constante. Geralmente, elas são feitas no estado padrão, que é 25 graus Celsius. E o último fator que pode interferir na variação de entalpia é a quantidade de reagentes e produtos. Eu já falei para vocês nas 2 primeiras semanas, ou melhor, na semana passada, sobre a questão da gente juntar a termoquímica com estequiometria, tá? Então, se eu falo que 1 mol libera tanto de energia, 2 mols é o dobro, tá? Lembra lá da lei de Hess que a gente aplicava isso. Isso por quê? Porque a quantidade de produtos e reagentes interfere no valor do ΔH, ok? Então, relembrando aqui a questão de equação termoquímica que nós já vimos desde a primeira semana. Então, nela tem que constar o valor da entalpia, então aqui no final, depois da equação ΔH, e todos os fatores que vão influenciar o valor do ΔH. Então, o estado físico precisa aparecer.
A pressão e a temperatura é correto aparecer quando faz uma denotação, a marcação certinha. E a variedade alotrópica, tá? Que eu acabei de mencionar. O carbono, eu só vou usar o seu símbolo. Então, eu preciso identificar ali qual é que eu estou usando. No caso do oxigênio, não tem tanta necessidade, porque O2 e O3 têm fórmulas diferentes. Mas o estado físico é importante estar sempre anotando, ok? Então, vamos falar de entalpia padrão. Então, primeira terminologia do dia. O que é entalpia padrão? E eu vou identificar que é entalpia padrão quando tiver essa bolinha aqui na frente do ΔH. Se tiver bolinha, significa que aquela entalpia foi medida no estado padrão. O que é entalpia padrão? É aquela medida no estado padrão. O que é o estado padrão? Quando eu meço a minha entalpia, a temperatura de 25 graus Celsius, a pressão de 1 atm, e usando a forma alotrópica e o estado físico mais estável. Ok? O que a gente precisa lembrar nesse primeiro momento? E saber nesse primeiro momento e gravar, que é importante. Substância simples, no estado padrão, tem entalpia igual a zero. Lembra que quando eu falo estado padrão, eu estou falando da forma alotrópica mais estável, né? Que está constando aqui. Então, tem entalpia igual a zero. Guarda essa informação, a gente já vai usar daqui a pouco, ok? Vamos falar, então, de outros casos de entalpia. Primeiro deles, entalpia de combustão. ΔH e o Czinho aqui na frente, identificando que é uma entalpia de combustão. É a variação, presta atenção na definição certinha, tá? É a variação da entalpia liberada. Lembra que eu comentei na aula da semana passada, a combustão sempre é exotérmico, sempre libera energia. Então, entalpia liberada na combustão de 1 mol de uma substância, estando todos os participantes no estado padrão. Ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. O gás metano, o oxigênio está no estado padrão. Lembra que o oxigênio é a forma alotrópica mais estável. O CO2 e a água. Então, aqui eu tenho a combustão de 1 mol de gás metano. Então, é o que está falando ali na descrição de entalpia de combustão. E daí eu tenho ΔH, que deveria ter o Czinho aqui na frente e eu esqueci de colocar, igual a menos 212,8 quilocalorias por mol. Por mol de quem? Do combustível, de quem entrou em combustão, ou seja, do CH4. Tá? Então, qual que é a entalpia de combustão do gás metano? Menos 212,8. Tem que saber a reação inteira? A gente já sabe que combustão sempre envolve oxigênio. Quando eu tenho combustão de um composto orgânico, ou seja, carbono, hidrogênio, basicamente, eu vou formar sempre CO2 e água, tá? Mas assim, nesse momento a gente fica tranquilo porque as equações também são sempre dadas, ok? E próximo tipo de casos especiais de entalpia é a entalpia de formação. ΔH e o Fzinho aqui na frente de formação. Corresponde à variação de entalpia envolvida na formação de 1 mol da substância a partir de substância simples no estado padrão. Olha aqui o meu exemplo. Então, eu tenho carbono. O grafite é o estado alotrópico mais estável? Sim. Então, é estado padrão, tá? O hidrogênio é substância simples? Sim, é substância simples, e daí ele não tem estado alotrópico, é só o hidrogênio mesmo. Está formando nessa minha reação o gás metano, CH4. Então, isso daqui, ó, é um exemplo de reação química de formação, reação de síntese. A gente viu isso no final do primeiro ano e eu fiz um vídeo relembrando essa parte de reações químicas. Tá? Então, para quem não lembra, pega o vídeo lá para assistir. Então, essa é uma equação de síntese, uma equação de formação. Eu tenho substâncias simples, como reagentes, formando uma substância aqui no final. Eu tenho só um produto, tá? E a variação de entalpia. Como é que isso vai aparecer para mim no exercício, numa situação? Eu vou ter uma reação
que eu vou calcular o ΔH, preciso calcular o ΔH daquela reação, e o exercício vai me dar as entalpias de formação de todas as substâncias participantes. E daí eu vou aplicar essa equação aqui, ó. ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes, ok? E daí aqui nessa situação é que eu tenho que lembrar que a entalpia de substância simples é igual a zero, ok? Gravem isso, só um segundinho. Porque você vai ter, você vai ter uma reação, o exercício vai te dar os valores das entalpias de formação, e se tiver uma substância simples, H2, O2, enfim, Fe, né? Tem uma substância simples, não vai ser dado a entalpia de formação. E você pode ficar sem saber o que fazer. E daí você tem que lembrar do slide que eu acabei de passar, né? Alguns slides atrás, que entalpia de substância simples é sempre igual a zero, ok? Aplicou o ΔH, fechou, acabou, tá? Vamos fazer um exemplo para a gente entender como é que funciona. Então, aqui, uma das etapas envolvidas na produção de álcool combustível, ou seja, o etanol, é a fermentação e a equação é dada. Aqui eu tenho glicose, passando pelo processo de fermentação, formando etanol e gás carbônico. Conhecendo os calores de formação, ou seja, as entalpias de formação da glicose, menos 302 quilocalorias por mol, ou seja, para formar um mol de glicose, eu vou despender dessa quantidade de energia. Do gás carbônico, menos 94 quilocalorias por mol, ou seja, para 1 mol de gás carbônico está envolvido no menos 94 quilocalorias. E do etanol, menos 66 quilocalorias por mol, ok? Podemos afirmar que o ΔH da fermentação é. Então, vamos lá. A equação está aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar os dados embaixo das substâncias. A glicose, menos 302. O etanol é menos 66 para 1 mol. Mas ali eu tenho 2, então vai ser menos 66 vezes 2. O gás carbônico é menos 94 para 1 mol. Mas ali na equação eu tenho 2, então menos 94 vezes 2. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que chegar em um valor de entalpia para os reagentes e um valor de entalpia para os produtos. No caso aqui dessa equação, eu tenho só de reagentes a glicose, então o valor é 302. Lá para os produtos, eu vou fazer 66 vezes 2, dá menos 132. E 94 vezes 2 vai dar menos 188. E vou somar os dois, que eu vou chegar em menos 320. Cheguei em um valor nos reagentes e um valor nos produtos, o que eu faço agora? Variação de entalpia é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Fácil, fácil, né? Acho que é mais fácil do que a lei de Hess, mas a lei de Hess é mais divertida de fazer. Então, ΔH é igual menos 320 menos 302. Lembra da regra de sinal? Menos com menos dá mais, aí você vai fazer um menos o outro, e você vai chegar num valor de ΔH igual a menos 18 quilocalorias. Beleza? Então, como é que vai funcionar? E daí a gente já consegue diferenciar, né? Professora, quando é que eu aplico a lei de Hess? Quando é que eu uso as entalpias de formação? Depende da informação que o exercício te dá. Aqui, com esse exemplo, a gente consegue visualizar bem a diferença entre eles. Porque para a lei de Hess, eu tenho que ter as equações para eu montar a lei de Hess, aplicar a lei de Hess e chegar na equação global.
Para aplicar o ΔH, a fórmula do ΔH, o exercício tem que me dar as entalpias de formação. Então, o exercício vai falar para você, ou vai te dar uma tabela com as informações, tá? Mas a informação dada é completamente diferente, então não tem como confundir quando você usa um, quando você usa outro, beleza? Então, essa foi a segunda forma de se calcular o ΔH. Eu agradeço a todos pela audiência, por assistirem a aula, e vou deixar os exercícios para vocês fazerem, e na próxima live a gente se encontra para tirar todas as dúvidas que tiver. Tá certo? Obrigada, pessoal, e até mais.